Paz, meus irmãos. Glória a Deus, me perdoe de estar dividindo os vídeos e que não está dando para fazer todos direto. Mas enfim, Deus é maior e eu creio que agora vai finalizar. Amém? Em cima da mensagem. 1 Timóteo 6 até o versículo 11, sobre o tema da mensagem. Eu estou tornando a falar aqui, que às vezes a pessoa vai clicar na parte 3, na parte 2, né? O tema da mensagem é: se contente com o que já recebeu. João 6,35. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Aleluia, amém. E o Senhor me moveu em algumas reflexões e eu dividi por partes, né? Somos felizes pelo que temos ou pelos resultados que vemos? Se você não é feliz pelo que você já tem, que você já recebeu Cristo Jesus na sua vida como único e suficiente Salvador, se você não é feliz com isso, ainda precisa de coisas, de resultados, de ver natural, você ainda não recebeu Jesus em todas as áreas da tua vida. Ele nos quer por inteiro. Amém? Provérbios 16, versículo 3. Consagre tudo ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos aqui em terra. Consagre tudo, é todas as áreas da tua vida. Ele te preenche em tudo. Se tem áreas que não foram preenchidas, é por causa de você mesmo, por causa de nós mesmos que não entregamos a Jesus. Amém? Infelizmente, muitos têm uma falsa sensação de felicidade e contentamento. Esquece do que foi falado em Filipenses 4, 12 e depois o 13. O 12, o apóstolo Paulo diz que ele passou com muito, passou com pouco. Teve abundância e teve fome. E no 13 ele fala que todas as coisas ele viu que Deus estava. Por isso tudo posso naquele que me fortalece. Né? Costumamos ver, é costumeiro, é rotineiro você ver tudo posso naquele que me fortalece, mas vê o que vem antes. Ele passou sem nada, ele passou com fome, ele passou escassez, e passou também com abundância, e passou tendo, mas de todas as coisas ele viu que Deus estava com ele. Assim é na nossa vida, temos que reconhecer que Deus está conosco em todos os momentos, principalmente os das provas. Quando a tribulação está meio balançando, o mar está agitado, não é motivo de você pular do barco. Volta e torna a falar das passagens dos discípulos, quando Jesus entrou no barco com os discípulos, deu ordem para entrar no barco e passar por outro lado, e no meio da embarcação teve tempestade, o barco quase quebrou, quase todos naufragaram, quase todos foram a mar abaixo, mas ninguém pulou do barco e chegaram onde tinha que chegar. Com Jesus chega, irmãos. Por isso que eu quero refletir rapidinho essas três partes aqui, para não ter que cortar mais o vídeo, em nome de Jesus. Somos felizes pelo que temos ou pelos resultados que vemos? E a fé não é pelo que eu vejo, sim pelo que eu creio. Aleluia. Acordar e reconhecer quem te acordou e descansar no Senhor é uma dádiva. Você receber essa chave divina, isso envolve também o contentamento, se contentar com a presença do grande eu sou. O salmista Davi vai dizer no Salmo 5, versículo 3, que ao despertar ele procura oferecer a voz dele ao Senhor, procura a testificar a voz dele ao Senhor. Salmo 5, versículo 3, e fique em oração e fique em vigilância o tempo todo, durante o dia. Quando ele acorda, quando ele se desperta, quando despertamos, procuramos nos apresentar a nossa voz ao Senhor. O que é isso? Oração a Deus a primeira hora do dia, quando você é despertado, é uma forma de se contentar e ver o quanto o zelo de Deus tem sido na nossa vida a partir do acordar. Se contente, não tem nada maior de quem te acordou, não tem nada que passe esse presente divino, esse milagre. Que milagre de você ter acordado. É sobre isso que eu quero falar aqui, não os resultados ao ver natural, mas sim o espiritual. Como você acordou? Tive que acordar. Não, foi a graça de Deus. Foi mais uma oportunidade de você se resolver nas suas coisas, inclusive com Deus. Aleluia. Viver pela fé com o pão diário, né? Com a porção diária. Aleluia. Tem hora que nem eu entendo a minha letra. Amém? Viver pela fé com a porção diária, sem se preocupar com amanhã. Contamos e declaramos, cantamos e declaramos, Deus proverá. Não fazemos isso? Tem muitos louvores, muitas canções entoadas em Deus proverá, canções cristocêntricas, né? Cantamos e declaramos, Deus proverá, mas vivemos às vezes antecipados no que vai ser e como vai ser, né? Preocupado, se eu canto Deus proverá, porque eu me antecipo como vai ser, como se Deus não provesse. Tem algo errado. Se declaramos com a nossa boca, confessando com o nosso coração, Deus proverá, Ele não vai deixar o azeite faltar, nem a farinha acabar nos recipientes da nossa vida. Ele vai abastecer todo o nosso celeiro, eu creio. Mesmo eu olhando e vendo o celeiro vazio, Ele vai passar, porque a mão dele me sustenta. E ao mesmo tempo eu me antecipo, ao mesmo tempo eu fico no vai que,
né? Deus proverá, mas vai que, vou fazer isso aqui, vou mexer aqui, porque vai que. Então você está cantando Deus proverá da boca para fora, não está se contentando com a palavra que é firme e fiel, mas afiada com uma espada de dois gumes. Você está falando que Ele proverá, Ele vai prover. Não se antecipe, não fique no vai que e queira fazer do seu eu, deixe-o de Deus. Amém? Às vezes exageramos, né? Extrapolamos em coisas que não precisa, inclusive em roupas, em comidas, em situações que às vezes queremos mostrar mais exteriormente do que interiormente. No versículo 8 a palavra diz: tendo porém sustento com que nos cobrimos, sustento que comer e que nos cobrimos, estejamos com isso contente. 1 Timóteo 6:8. Amém? Se temos uma roupa no corpo e o que comer, isso já é motivo de glorificarmos a Deus. Se você está vestido, se você se alimentou hoje, né? O básico do básico, Deus não quer que você enxergue Ele nas grandes coisas, Ele quer que você enxergue Ele em todas as coisas, para que seus olhos estejam ligados no alto, com a visão sobrenatural, mesmo você aqui embaixo no natural, mas viva o sobrenatural, viva o céu de Deus aqui na terra, aleluia. Se contenta com a roupa que você está no corpo, com a comida que você comeu. Não se lamente pelo que não aconteceu, não se lamente com o que Deus às vezes não proveu, mas não porque Ele não quis entregar, mas sim às vezes você quer se antecipar e quer demais, quer, esquece de se oferecer. Seja uma oferta agradável ao Senhor. Se contente e não depende. Se contentar é não depender do cenário para se alegrar, aleluia. Se contentar, ser contente com o que Deus já fez entregando o teu filho para nós, para viver no nosso interior. O reino de Deus é de dentro para fora, é de dentro que eu me alegro, é coisa interior, é sobre o Espírito Santo fazer morada e não depender do cenário para mim me alegrar. Se contente, ser contente é não depender do cenário para se alegrar, mas sim do Deus que vive em nós para nos transformar. Olha que forte. Ser contente é não depender do cenário para nos alegrar, mas sim do Deus que vive dentro de nós para nos alegrar. Amém? Isso é muito forte, irmãos. Isso envolve o tema da mensagem: se contente com o que já recebeu. Se você declarou um dia na tua vida recebendo Cristo como seu único e suficiente Salvador da tua vida, por que você sente falta de coisas ainda? Porque às vezes você fica desesperado, ansioso, se antecipando, fazendo coisas que não é para fazer, fica no vai que, tira isso, eu repreendo em nome de Jesus. Ao invés do vai que, você fala assim: Jesus está no controle. Mas irmão, não está acontecendo isso, mas Ele está no barco. Não estou, Ele não falou para mim fazer. Se você não sentir de Deus fazer, se você não ter a paz em espírito em fazer, não faça, irmãos. Continue esperando no Senhor, o tempo é de Deus. Confia, entrega, descansa, que do mais Ele vai fazer. Salmo 37, versículo 5. Confia o teu caminho. Quando confia o teu caminho, todos os dias é dia de você confiar o teu caminho ao Senhor, que do mais Ele fará. Todos os dias é dia de você se entregar ao Senhor, aleluia. Infelizmente muitos vivem o prazer da felicidade falsa por aquilo que tem. Muitos vivem o prazer de uma felicidade falsa por aquilo que tem. Muitos acham que é feliz pelo que tem, e não é sobre o que tem, não é sobre o que eu tenho, é sobre quem eu sou em Cristo. Se eu sou verdadeiramente uma imagem e semelhança dele, se eu estou sendo um imitador de Cristo, se eu estou além de ouvir, eu estou guardando a palavra e praticando. Se eu não sou só mais um ouvinte não praticante, mas eu quero que você seja um ouvinte praticante, aleluia. Muitos ainda não experimentaram a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por não terem ainda cortado algumas raízes que impedem de viver pela fé. Muita gente vive enraizada em amargura, amargura em coisas que foram feitas no passado, e a pessoa hoje vive em Cristo, mas ela não superou. E essa raiz de amargura, essa raiz de ira, essa raiz de ferida, se a pessoa não cortar essa raiz, ela não vai saber o que é boa, perfeito e agradável, a vontade do Senhor. Ela não vai saber o que é isso, porque tem uma raiz ali que não foi cortada, né? Por isso que muitos ainda não experimentaram a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não por causa de Deus, por causa da pessoa. Deixa Deus bater o machado em raiz que não edifica. A palavra do Senhor vai dizer em João 15 que aquele que tiver em mim e não der fruto, eu corto. Amém? Muitos ainda andam divididos, servindo a Deus, mas não se entregando a Deus. Tem uma diferença de você servir a Deus, mas ainda não ter se entregado. Você pode estar presente em cultos, em reuniões, em congregações, em festividades religiosas envolvendo Cristo, envolvendo o nome do Senhor. Você pode estar servindo a Deus, mas ainda não se entregou a Deus. Tem uma diferença. Além do servir, você tem que se entregar. Aleluia. Não queira viver uma vida dividida.
Não queira fazer isso no profissional, no automático, porque uma hora Deus vai cobrar isso de você. Então se entregue por inteiro para depois servir. Deixa Deus te tratar por inteiro para você reconhecer que você tem que se contentar com a presença dEle, ao ver espiritual, não natural. Não queira deixar as coisas dessa terra se embaralhar na tua vida, impedindo você de servir o Deus que te convocou. Aleluia. Deus abençoe.